saravá jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. Vivemos num planeta que vem envelhecendo cada dia mais, né? Tem vários argumentos para isso, né? De que a população está envelhecendo porque melhoraram as condições de saúde, porque se popularizou os medicamentos, porque, enfim, algumas questões de fome foram saneadas, mas a gente sabe que isso não é uma justificativa absoluta, e a gente sabe que isso não é só um benefício, isso traz em si uma necessidade de adaptação. O mundo precisa se adaptar a uma população que envelhece, né? E isso traz algumas questões. E para falar sobre isso, a gente convidou a Karen de Faria, que tem um projeto lá em Porto Alegre, chamado 60 a Mais. Saravá, Karen, bem-vinda ao Jogo de Damas. Saravá, Niobe, prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Né? A gente que agradece a tua disponibilidade para falar desse assunto, que é um assunto que é pouco debatido, mas ele está sempre a gente recebe aumento de convênio médico quando muda de faixa etária, a gente deixa de ter a gente recebe alguns privilégios, não paga isso, não paga aquilo, tem vaga especial, porém a gente tem algumas perdas que não são computadas, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar contigo. O que é o Projeto 60 a Mais? Na verdade, eu atuo hoje num projeto que se chama Sessentônica, né? O Sessentônica, ele está voltado para quem está envelhecendo, porque as pessoas precisam se preparar para o envelhecimento. As pessoas, elas não se dão conta que elas vão viver mais, isso está comprovado, que a longevidade é um fato, mas elas não estão ainda conscientes que para viverem melhor, elas precisam começar desde jovens a se preparar para isso. Porque para ter uma longevidade saudável, e quando a gente fala em longevidade saudável, Alexandre Kalash, no Brasil, é uma das maiores especialistas nisso, ele vem desde há muito tempo falando no envelhecimento ativo, e ele comenta, né, sobre isso, de que o envelhecimento ativo, tu tens que trabalhar com um envelhecimento físico, mental, intelectual e econômico. E não é a partir dos 60 anos que tu vai começar a ter um capital econômico nisso. Isso tem que começar muito antes. Só que hoje, a pessoa, a partir dos 30, 40 anos, ela não começa a se preparar. E aí, chega nos 60 anos, descobre que ela não tem aquela reserva que ela gostaria de ter. Porque lá, nos 40 anos, ela não começou a fazer isso. A mesma coisa com relação à saúde. Daqui a pouco chega nos 70, nos 60, descobre que as consequências lá das escolhas feitas lá nos 30, 40 anos, começaram a bater lá nos 60, 70 anos. Então, o Sessentônica, ele tem o propósito de tratar desses assuntos com o jovem adulto, né? Que escolhas a gente está fazendo nessa fase da vida para ter uma longevidade saudável. Mas eu convivo, por conta de atuar desde 2014 com envelhecimento, convivo com essa questão. E aí eu te pergunto e te coloco o seguinte, o que o Brasil está fazendo com relação ao envelhecimento? Até agora a gente só trata dessa questão como se fosse um custo, como se fosse despesa, como se o velho fosse uma inutilidade. Então, a gente só está falando de envelhecimento quando fala em previdência. E a gente não está olhando para o envelhecimento de uma forma global. E isso está trazendo problemas sérios para nós, né? Eu lido, por conta de trabalhar também num projeto social chamando PF das Ruas, com um número crescente de velhos que estão aumentando as nossas filas
nesse projeto. A gente distribui comida, distribui refeição todos os sábados debaixo de um viaduto e distribuímos 1.200 refeições para pessoas vulneráveis. De início, a gente atendia apenas pessoas em situação de rua. Hoje, é cada vez maior o número de pessoas aposentadas, por conta de que não estão dando conta, né, de atender as suas necessidades de, enfim, alimentação, moradia e tantas outras necessidades que nesta fase da vida elas precisam. E o suporte do Estado não está sendo suficiente. Aliás, não tem suporte do Estado. E muitas vezes, na conjuntura atual, essa condição deveria estar sendo dada pelo Estado, conforme consta nas políticas estaduais, nas políticas federais, no Estatuto do Idoso. Então, isto é dever do Estado. A gente tem algumas ações como a sua, que são de iniciativas absolutamente privadas, né, no sentido de que são pessoas, a sociedade civil se manifestando, mas em relação às políticas públicas, a gente tem só documentos, né? A gente não tem implementação de políticas públicas, tanto no sentido da educação em geral, da infância, que dirá sobre uma população que está envelhecendo e que não foi tratada, né? Essa questão nunca foi tratada, do envelhecimento. Assim, as pesquisas acusam o envelhecimento, vira e mexe tem lá uma manchete, o IBGE faz um levantamento, mas isso nunca foi tratado como uma política de Estado. Isso é política de um governo ou de outro, mas não uma política de Estado. Então, a minha pergunta vai daí. Como é que as manifestações da sociedade civil podem pressionar, né, o Estado para que faça valer, né, uma política que atenda os cidadãos? Porque o idoso é um cidadão, ele não é um gasto como o presidente aí que tá aí ocupando a cadeira lá disse, por exemplo, do HIV positivo, que é um gasto. Não, são cidadãos, antes de terem HIV, antes de serem idosos ou jovens. Então, como é que as iniciativas da sociedade civil podem pressionar os governos? Olha, sinceramente, na não tenho experiência, tá? Tá? Mas o que eu tenho para te dizer? Semana passada, eu participei do Fórum Social Mundial da População Idosa, Pessoas Deficientes e Diversidades, que ocorreu aqui em Porto Alegre, né? E aqui esteve reunido inúmeras entidades voltadas para essa população. E essa é uma forma, né, da sociedade pressionar os órgãos do governo. E eu te digo que não só pressionar, mas também estar para participar junto com o governo nesse sentido. Porque a gente sabe que existe uma realidade de falta de recursos, isso é fato, né? Mas tem que fazer a pressão, mas também tem que estar aberto para a contribuição com os órgãos. A gente esteve junto com o Conselho Estadual do Idoso, esteve junto com o Conselho Municipal do Idoso. Eu participei de rodas de conversa com alguns municípios com excelentes experiências que estão fazendo nessa área, porque a política hoje do governo, com relação à política do idoso, Estatuto do Idoso, a gente tem que entender que eles municipalizaram a política do idoso. Isso no Brasil, ela está municipalizada. Então, o cidadão tem que entender que a pressão tem que ser no município, né? Via o Conselho Municipal do Idoso. Tem muito... Karen, deixa eu só ressaltar, essa sua fala é muito importante. A gente está aqui brigando pelo país, brigando contra esse ou contra aquele,
quando, na verdade, o nosso poder de impacto maior é no município, né? É no nosso, o que está mais perto de nós, né? É assim que a gente poderia transformar. Essa sua fala é muito importante. Exato, porque eu percebo que a gente fica, às vezes, reclamando demais, né? E vai e não busca o conhecimento de como agir de forma cidadã naqueles assuntos que nos impactam e nos importam, né? Nesse sentido, na área da política do idoso, a gente tem que buscar no município as ações, porque é de fundamental importância a criação do Conselho Municipal do Idoso, porque dessa maneira se pode buscar recursos lá no governo federal para o município e aí buscar com que o município crie meios e via a área federal para colocar esses recursos no município, nas instituições, nos projetos do município. E existem projetos maravilhosos naqueles municípios que têm o seu conselho e realizam de forma séria, né, esses projetos. Né? Então, isso é muito importante. Né? No começo da tua fala, você falou uma coisa... A questão do envelhecimento, eu quero colocar o seguinte, o preconceito, o ageísmo contra a pessoa velha, não é só contra o idoso de 60 anos. Isso parte, em muitas empresas, a partir dos 30 anos. Pessoas de TI hoje, na área da tecnologia, com 35, 40 anos, muitas vezes são consideradas velhas. Então, isso depende muito, às vezes, da própria área. Agora, pega um advogado, um médico, muitas vezes a gente olha um advogado novinho, ou um médico novinho, e a gente é preconceituoso com um advogado ou um médico novinho, acha que não tem experiência. Enquanto que vai falar com um advogado, ou um advogado ou um médico mais velho, e confia mais porque ele é mais velho. Então, a gente tem que relativizar essa questão do ageísmo e do preconceito etário, né? Porque em determinados momentos a gente é preconceituoso com o mais novo e a gente é preconceituoso com o mais velho. E dependendo da idade, esta idade também varia muito. No caso da modelo, isso é clássico. Uma modelo com 22 anos, 25 anos, ela pode ser muito velha para a profissão. Hoje até já regulamentaram isso, né? Enquanto que com 15 anos, há muito tempo, com 15 anos era o que o mercado estava buscando. Karen, no começo da tua fala, você falou uma coisa que é muito importante, e eu passei por isso recentemente, embora eu sempre tenha percebido essa questão dos cuidados com o nosso envelhecimento, né? Eu acompanhei o envelhecimento do meu pai recentemente, e incrível como a gente se choca, né, com uma coisa que a gente já sabia que está acontecendo, a gente vê, está muito próximo, mas como a gente se choca com o não preparo que a gente tem na vida para o envelhecimento. Eu costumava dizer que a gente não está preparado nem para envelhecer, nem para cuidar dos nossos velhos. A sociedade não nos prepara para isso. Um geriatra do meu pai costumava dizer que a gente deveria começar a ir ao geriatra aos 40 anos, a fazer um tratamento geriátrico, a se preparar para gozar de uma velhice plena, uma velhice possível, uma velhice com qualidade. A gente tem um complexo de juventude eterno, né? A gente sofre dessa coisa de Peter Pan e de Alice, assim, né? Somos eternos jovens, os corpos jovens na praia, né? Isso é uma propaganda que se faz sobre a juventude eterna. E quando a gente envelhece, a gente se choca, a gente vê aí as meninas de 16 anos fazendo plástica no nariz, colocando seio, enfim. Como é que é isso? Como é que a gente se prepara para envelhecer?
Olha, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o velho é um jovem que deu certo, né? Que bom que a gente envelheceu, que a gente está vencendo, porque o contrário disso é que seria ruim, porque se a gente não estivesse envelhecendo, é porque nós teríamos morrido. Então, se envelhecemos, que bom, a gente é vencedor. Então, se dar conta da bênção que é envelhecer e ser grato por isso, eu acho que é o primeiro caminho, né? Como tu disseste, muitos vivem a questão do imperativo da juventude, né? E tudo bem, eu acho que quem quer pintar o cabelo, quem quer fazer a sua ser jovem, viver a sua juventude até os 90 anos, eu acho lindo, né? Cada um tem a sua forma de viver. E quem somos nós para julgar isso? Porém, de novo, o que importa é ter saúde. Saúde financeira, saúde física, saúde mental, ter consciência sobre isso, ter lucidez sobre por que escolheu este estilo de vida, né? De forma autônoma, lúcida. E aí, para isso, a gente tem que fazer escolhas desde cedo, né? E pensar sobre isso. O que impede muitas pessoas de pensar sobre isso em experiências que eu tive num empreendimento há anos anteriores, eu percebi que é o medo das pessoas de pensar sobre a morte, né? Sobre a finitude. Então, a partir do momento que tu percebe que pensar sobre longevidade é uma coisa e pensar sobre morte é outra, tu começa a perder esse medo, né? E aí a encarar isso de uma maneira diferente e se preparar para isso de uma forma diferente, né? Então, a fazer escolhas saudáveis para a sua própria vida, né? Sobre como encarar essa longevidade de uma forma que vá te fazer mais feliz ao longo da tua vida, né? Então, eu daria esse recado para quem quer viver uma longevidade feliz, né? Karen, a gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso encontro, nosso pequeno encontro que merece outras considerações em outra oportunidade. Queria que você deixasse um recado sobre envelhecimento, né? O que a importância de se respeitar e de se enxergar e de se valorizar o envelhecimento. E já aqui agradecendo a tua participação, te mandando um grande saravá aqui do Jogo de Damas. Eu desejo que as pessoas olhem para os velhos de uma forma respeitosa, olhem para os seus velhos das suas famílias, seus pais, seus avós, seus antepassados, e agradeçam por estarem aqui hoje, porque são resultados desses velhos todos, e que olhem para si mesmo e agradeçam pelo que são, e olhem para o seu futuro, e pensem em como querem viver este futuro. E se trabalhem para que esse futuro seja um futuro próspero e saudável. E pensem nele. E olhem para o país. E pensem nesse país como um país de velhos, que já somos um país de velhos. Em 2040, seremos um país onde 57% da população vai ter mais, da força de trabalho vai ter mais de 45 anos. Em 2060, nós seremos uma população onde cada 2 pessoas terá mais de 60 anos. Então, gente, nós temos que trabalhar para que essa população seja uma população saudável e muito rápido. A França levou 141 anos para envelhecer como nós já levamos 25 anos. Vamos olhar para os nossos velhos com gratidão e respeito. E vamos trabalhar para ser um país saudável. Um beijo.
Saravá. Saravá, Saravá, muito obrigada, Karen. Você está convidadíssima a voltar ao Jogo de Damas. Obrigada pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Convido a todos para, enfim, divulgarem, assinarem o canal Jogo de Damas JDD, divulgarem, compartilharem. Você, Karen, volte sempre que quiser, a gente está sempre aberta. Saravá, e vamos prestar atenção nesse percurso da vida, né? A vida não acaba logo ali, não. A vida ela tem uma história que merece respeito. Saravá.